Cara, ontem o resultado não foi absolutamente nada favorável ao Vasco. Muitas críticas aí ao time do Vasco. Ontem o Vasco mostrou muitas limitações, tanto na marcação e também, principalmente, na hora de definir a parada, né? Na hora de botar a bola dentro da rede. Vamos falar bastante do que foi a partida de ontem, como que ficou a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Também vamos trazer aqui os próximos jogos do Vasco. Maurício Barbieri, tá na hora de colocar o Orejano como titular. O Vasco precisa muito da contratação desse primeiro volante aí no time, velho. O Vasco não tem marcação alguma no meio-campo. Precisa trazer o Cuejá, meu amigo. Não consigo enxergar um outro nome. Hoje a contratação desse jogador deve ser tratada como urgência, não somente como um reforço qualquer, e sim com urgência. O Vasco não pode medir esforço para tentar contratar o colombiano. Vamos falar disso e também vamos falar desses reforços que o Vasco contratou por último, porque, pelo amor de Deus, cara, tá de sacanagem uma diretoria do Vasco que se diz uma diretoria profissional, que fica mais de semanas fazendo scout de jogadores, contratar 2 jogadores que eram reservas no Santos, que ontem mostraram que não tem a mínima condição de serem jogadores do Vasco. Vamos falar dessas contratações e também tem o Matheus Cocão aí. Se esses 2 caras estavam no Santos é ruim, imagina o tal do Matheus Cocão. Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar hoje aí no nosso vídeo. Bom, ontem, como todo mundo sabe, foi um desastre em São Januário, né, cara? Clima bem melancólico após a derrota do Vasco para o Bahia, né? Ontem até no pós-jogo eu falei que quando o Vasco joga em São Januário, o Vasco tem as suas piores atuações, né? Eliminação na Copa do Brasil, é amistoso que joga com o Atlético, perde de lavada, joga aí pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, quando joga em São Januário, perde pro Bahia. Eu acho que tá na hora de os caras levarem um padre para benzer São Januário, porque eu não consigo entender o que acontece dentro do caldeirão, né, cara? Porque o Vasco é presa fácil pros adversários quando vem jogando em São Januário. O território hostil agora é somente pro Vasco, né? Adversários que vão a São Januário estão se sentindo em casa. Parece que os caras que são os mandantes da partida, né? O Vasco não consegue ter forças para vencer ninguém, absolutamente ninguém, quando joga em São Januário. Mas esse não é o maior problema do Vasco, como eu falei isso ontem. O maior problema do Vasco é os treinamentos, cara. Eu não sei o que tá acontecendo aí com o técnico Maurício Barbieri, que ele não tem um controle do time. Ontem tá bem nítido isso. Ontem a gente viu falhas grotescas de marcação, o Vasco dando um espaço absurdo ao Bahia, sendo que ficou mais de uma semana parado aí, treinando para corrigir erros, para tentar montar um time, uma estratégia melhor para conseguir vencer o Bahia. O Vasco não conseguiu fazer isso. Vale ressaltar que na semana passada o Bahia tinha entrado em campo pela Copa do Brasil. Eles não tiveram a semana cheia para treinar, para conseguir ter um descanso maior. Porém, o Vasco teve, e mesmo assim fez um papelão em São Januário, deixando o torcedor bastante preocupado com o que vem pela frente. Porque se perdeu pro Bahia em São Januário, eu fico até com medo dos próximos jogos, né? Esquece o jogo do Atlético Mineiro contra o Palmeiras. Aquilo ali foi uma completa ilusão, cara. O jogo de ontem foi um choque de realidade. Eu até coloquei isso no título ontem do nosso pós-jogo. Eu fiquei com essa sensação de que os jogos contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro foram somente uma ilusão para nós torcedores. Pareceu que o Vasco gastou todo o seu futebol nesses 2 primeiros jogos no Campeonato Brasileiro, porque o que o Vasco fez ontem foi um absurdo. O segundo tempo foi horroroso, cara. Parecia que eu tava vendo um jogo de várzea. Time muito mal treinado. Eu tô falando isso aqui direto, que esse Maurício Barbieri é um treinador muito fraco. Sempre falei isso aqui no canal. Muitas pessoas me criticaram, me xingaram aí nos comentários aí por eu falar isso, mas eu continuo com a mesma opinião. Não é porque ele ganhou do Galo, que ele empatou com o Palmeiras, que eu vou mudar minha opinião quanto ao treinador. Ele é um treinador fraco, ele é um estagiário que saiu do Flamengo, não ganhou nenhum grande título na sua carreira, não é técnico para time grande, nenhum time grande aqui no Brasil. Ele é um treinador de time pequeno. Como ele fez lá no Red Bull Bragantino, Goiás, América Mineiro, ele é treinador desses times aí, cara. O trabalho dele no Vasco é horroroso. O Vasco já está eliminado na Copa do Brasil, perdeu em casa para o Bahia, não conseguiu se classificar para a final do Campeonato Carioca, jogando contra o pior Flamengo, o Flamengo do Vitor Pereira. O Vasco não conseguiu se classificar contra esse time. E sem falar que ele é um técnico bastante teimoso, né? Já tá bem óbvio para todo mundo que o Andrei Santos é reserva desse time do Vasco. Não consigo enxergar o porquê que esse cara ainda é titular do time do Vasco, a não ser que o Paulo Brax esteja escalando ele, porque eu não vejo nenhum sentido. Ele não tem bola para ser titular do time do Vasco hoje. A cabeça do jogador está totalmente no Chelsea, lá na Inglaterra e na seleção sub-20, para jogar o Mundial. Ele não tá nem aí mais pro Vasco. Você tá vendo o Andrei Santos morto dentro de campo. O cara não corre, o cara não marca, o cara não vai pra frente, como ele fazia o ano passado na Série B. Depois que foi vendido, acabou o futebol do garoto, meu amigo. Fez alguns golzinhos aí, fez um golzinho contra o Atlético Mineiro e só, mais nada. Muito criticado pelo torcedor vascaíno. Hoje,
com todas as suas limitações, que é um jogador fraco, na minha opinião, o Rodrigo é melhor do que o Andrei Santos. O Rodrigo tem que ser titular no lugar do Andrei Santos. O meio-campo do Vasco tem que ser Rodrigo, Jair e Orejano, o Orejano jogando de 10. Primeiramente, o Orejano não é ponta. Ontem ficou bem nítido isso para todo mundo, que ele não tem a mínima condição de ser ponta direita. Ele tem que jogar ali por dentro, jogando ali atrás do Pedro Raul, como um meia mais de criação, porque eu acredito que ele vai render mais ali naquela posição do que qualquer outro jogador que temos hoje no nosso elenco. Tá na hora de testar o garoto argentino ali como titular do Vasco, jogando com o Peca, Alex Teixeira e o Pedro Raul. Esse tem que ser o quarteto do Vasco e parar com essa palhaçada de inventar jogar com 3 volantes, cara. Não dá. Se tem um jogador que foi caro, o Vasco gastou 20 milhões de reais na contratação desse jogador, tem que utilizar ele. O cara tá 100%, você vê ele correndo, tentando driblar, partindo para cima do jogador sem medo. O que realmente atrapalha o jogador é o porte físico dele, né? Ele é bem franzino, não consegue ir no combate com os zagueiros, né? Ele não tem tanta força assim, por isso é mais um motivo dele não jogar na ponta direita, porque sempre tem um zagueiro, um lateral esquerdo mais forte para tentar tirar a bola do Orejano. Ele não leva vantagem contra esses jogadores. Ele tem muita habilidade, parece que tem um bom passe. Na minha opinião, seria interessantíssimo utilizar ele como camisa 10 mais centralizado ali no meio campo. Porque se o técnico tá dando chance para Marlon Gomes, que não tá jogando nada, para Carabarral, que ontem foi um desastre total, meu amigo, utiliza ali o Orejano como meia, cara. Utiliza ele ali para ver como que ele vai se sair já no próximo jogo contra o Fluminense. Mas o nosso treinador parece que é um treinador bem medroso, que deverá muito possivelmente utilizar 3 volantes ali nesse jogo contra o Fluminense. Resta ao torcedor vascaíno torcer para que o Vasco tenha tido uma noite ruim. Isso seria meio que um alívio para o torcedor vascaíno, porque se jogar dessa maneira no Campeonato Brasileiro, o Vasco vai voltar para a segunda divisão. Não tem condições nenhuma do Vasco perder um jogo em São Januário para o Bahia. Até então, um time que era saco de pancadas perdeu os jogos todos aí do Campeonato Brasileiro e estava na penúltima colocação. Um time que fez 19 contratações, muito mais que o Vasco fez, que demonstrou um péssimo entrosamento aí nesse início de ano. O Vasco não conseguiu dominar o Bahia. Pelo contrário, o Bahia que dominou o Vasco não fez mais gols por conta do Léo Jardim, que foi um monstro ontem no gol do Vasco. Eu até arrependo de ter criticado o Léo Jardim algum dia aqui no nosso canal. Peço desculpas ao goleiro, porque se não fosse ele, ontem era lavada, meu amigo. Ontem era 5-0 pro Bahia tranquilamente. E só pra fechar essa análise do que foi o jogo de ontem, cara, tá de sacanagem a diretoria do Vasco. Uma palhaçada com o torcedor, essas contratações desse Carabarral e desse Juan Cruz, cara. Tá de sacanagem, mano. Ontem ficou nítido pra todo mundo. As estreias dos jogadores, eles foram péssimos, cara. Horrorosos com a camisa do Vasco. 100% de críticas, foi unanimidade as críticas em cima desses 2 jogadores, cara. Péssimas estreias, jogadores que eram reservas no Santos. Qual o critério da diretoria do Vasco, do Paulo Brax, de trazer esses caras pro Vasco, pra eles serem jogadores importantes aí no Campeonato Brasileiro? Se os caras não se viam pro Santos, um time que tá falido, quebrado, que teve que contratar o Lucas Lima para ser a sua solução, qual o sentido do Vasco trazer o Carabarral? O jogador que é reserva do Lucas Lima, que era reserva do Lucas Lima. Um jogador como esse Juan Cruz, meu amigo. Tá de sacanagem com a minha cara, tá de sacanagem com você e torcedor. Com o torcedor vascaíno que esperava algo além dessa SAF, né? Infelizmente, o Vasco não teve competência para montar um elenco mais homogêneo no início da temporada, saiu gastando a rodo, gastou milhões e milhões em jogadores que não demonstram qualidade para estarem no Vasco. Infelizmente, hoje a gente está vendo aí que o Vasco tem muitas carências no elenco, que o elenco foi muito mal montado pelo Paulo Brax. Já falei isso aqui muitas vezes no nosso canal. Não defendo a permanência do Paulo Brax no Vasco. Para mim, ele é um dirigente muito fraco, péssimo, cara. Não tem experiência alguma para estar hoje trabalhando no Vasco. Na minha opinião, tinha que ter trazido um profissional muito capacitado, um profissional do nível de um Rodrigo Caetano, de um Alexandre Matos, de um Alexandre Barros. É um profissional desse nível que tinha que ter vindo para o Vasco, ou até mesmo um profissional de fora do Brasil. Porque ele tá de sacanagem esse Paulo Brax aí. O que ele contratou para o Vasco, Matheus Cocão, Carabarral, Juan Cruz, entre vários outros nomes, Patrick De Luca, que já está até lesionado. Muitos nomes questionáveis aí foram contratados pelo Vasco, jogadores que não vão agregar em nada. Se o cara não vai agregar em nada, utiliza o que já tem lá, utiliza a base do Vasco, que eu tenho certeza que pelo menos raça os caras vão ter. Pode não ter técnica, mas raça vão ter, porque eles são crias do Vasco e amam o clube. Diferentemente desses jogadores aí desconhecidos, que não estão nem aí pela instituição e não tem bola para serem jogadores do Vasco. Deixa aí nos comentários aí a sua opinião sobre o que aconteceu no jogo de ontem, o que você espera do Vasco agora na sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, e por falar em sequência no Campeonato Brasileiro, cara, o Vasco aí está na 9ª colocação no Brasileirão.
perdeu uma grande oportunidade ontem de entrar no G4, né? E vai ter pela frente aí no próximo sábado o Fluminense no Maracanã, às 9 horas da noite. Após esse jogo aí contra o Fluminense, o Vasco volta a jogar na próxima quinta-feira, na semana que vem, contra o Coritiba, fora de casa também, no Couto Pereira. Volta a jogar em casa em São Januário, no dia 14, no domingo aí às 4 horas da tarde, contra o Santos. Depois vai visitar o São Paulo lá no Morumbi no dia 20 de maio e no dia 27 de maio joga fora de casa contra o Fortaleza. Esses são os próximos jogos do Vasco. Uma tabela muito difícil para o Vasco, né? Vai ter alguns jogos aí um pouco mais acessíveis, como é o caso do jogo aí contra o Coritiba, do jogo contra o Santos em casa. De resto, meu amigo, é tudo pedreira. Fluminense, apesar de ser um clássico, tudo pode acontecer, mas o Fluminense hoje vive um momento melhor do que o Vasco. Apesar dos dois clubes chegarem para o clássico com 2 derrotas, né? O Fluminense tomou uma lavada do Fortaleza e o Vasco perdeu em casa para o poderosíssimo Bahia. Depois eu prevejo que o Vasco vai ter dificuldades para enfrentar o São Paulo que agora é dirigido pelo Dorival Júnior. Se fosse o São Paulo do Rogério Ceni, eu cravaria aqui que o Vasco ganharia os 3 pontos. Mas é o São Paulo do Dorival Júnior, vai ter muitas dificuldades para conseguir pelo menos pontuar nesse jogo. E também, na sequência, o Fortaleza, que o Vasco é franco favorito a tomar a goleada do Fortaleza. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa tabela do Vasco, dos próximos jogos do Vasco, se você confia que o Vasco vai conseguir pontuar bem nesses jogos aí. Se for levar em consideração o jogo de ontem, é para se ficar preocupado sim com esses próximos jogos do Vasco. E para fechar nosso vídeo, ontem ficou bem nítido a carência do Vasco aí no meio campo, né, cara? A marcação do Vasco ontem mostrou aí muitas fragilidades, muitas falhas e com certeza eu não consigo enxergar um outro nome para reforçar o meio campo do Vasco que não seja o Gustavo Cuejá. O Vasco não pode medir esforço para contratar esse jogador, tem que ser tratado como urgência. Como eu falei, esse jogador tem que vir para o Vasco urgentemente. O Vasco precisa dele ali como camisa 5, como meia de marcação, porque Andrei Santos, cara, não dá, mano. Não tem a mínima condição desse cara vestir a camisa do Vasco. O Rodrigo é muito limitado. Ele pode ir bem na marcação, pode roubar uma bola, mas na sequência errar um passe muito fácil e dar um contra-ataque extremamente perigoso ao adversário. E o adversário, se tiver qualidade, mata a partida contra o Vasco, né? Vence o Vasco tranquilamente. Porque é um jogador muito instável, um jogador que ao mesmo tempo ele pode te ajudar na marcação e ao mesmo tempo entregar a paçoca para o adversário. Tem que trazer um jogador que dê esse equilíbrio no meio campo, um jogador que tem um bom passe e que tem, obviamente, uma boa marcação. E esse jogador é com certeza o Cuejá. Jogador de seleção colombiana, já mostrou um grande potencial no nosso maior rival e também lá na Arábia Saudita. O Vasco tem que tirar o escorpião do bolso, cara. Não tem outra alternativa. Tem que contratar, meu amigo. Se não contratar em julho, o Vasco vai lutar para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque perdeu pro Bahia, cara. Que vai jogar a Série A o campeonato todinho, visando não voltar para a Série B. E o Vasco perdeu para esse time jogando em São Januário. Muito preocupante a situação do Vasco. Precisa contratar o camisa 10. Tem que ser o Matias Rojas ou um jogador muito qualificado. E também o Cuejá. Na minha opinião, esses dois nomes têm que ser contratados urgentemente. E para você, torcedor, quais as posições carentes aí no elenco do Vasco? Também vejo que o Vasco precisa com urgência contratar um ponta esquerda, porque o Alex Teixeira já está demonstrando cansaço. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.